Nem só de gols incríveis vive a Copa do Mundo, né? Às vezes é justamente um goleiro fazendo uma defesa milagrosa ou parando tudo pra deixar a competição mais empolgante. O vozinha de Cabo Verde que o diga, e por isso a gente ficou pensando quais são as melhores e maiores defesas da história das Copas. Sempre que a gente fala de Copa do Mundo, a gente lembra de seleção brasileira, e aí não tem jeito, eu nunca vou esquecer naquele jogo entre Brasil e Bélgica em 2018, com o Brasil desesperado buscando empate, quando o Neymar manda uma finalização perfeita de fora da área, que o desgramado do Courtois vai buscar. Cara, aquilo ali empataria o jogo e deixaria o Brasil com moral pra prorrogação, né? E aí, de repente, a história teria sido toda diferente. Só que o Courtois, muito antes de se consagrar ainda como goleiro que ele é hoje, se esticou com aquela envergadura absurda que ele tem e fez basicamente um milagre belga na nossa frente. Foi uma defesa absurda e fantástica que ajudou a eliminar o Brasil daquela Copa. E detalhe, foi apenas uma amostra do Courtois que a gente veria anos depois fazendo milagre ano sim, ano também em Champions League e até em outras Copas do Mundo, né? E bem verdade que o Brasil sofreu na mão de outros goleiros, tá? Porque uma defesa que é considerada uma das maiores da história do futebol foi contra o Brasil. Lá na Copa de 70, a Inglaterra, que era então campeã mundial, né, enfrentava o Brasil e o jogo tava 0 a 0 quando o Rei Pelé recebeu um cruzamento pela direita, subiu mais alto que a zaga inglesa e acertou em cheio o cabeceio. E segundo palavras dele próprio, nesse momento já estava se preparando para comemorar. Até que, feito um fantasma azul, como o Pelé chamou o Gordon Banks, o goleirão inglês mergulhou e milagrosamente evitou o gol do Pelé, numa defesa fantástica que a bola subiu, mostrando que além de uma velocidade e um reflexo absurdos, o Gordon Banks também teve sorte porque ela poderia ter sido rebatida para dentro do gol, né? Agora, atenção que essa defesa foi tão marcante que por muito tempo foi considerada a maior defesa da história das Copas e também ficou apelidada de a defesa do século. Enquanto alguns chegaram a chamar de maior defesa da história, ponto. E é só tu pensar, né, quantas defesas que você conhece que tem uma página na Wikipédia só pra ela. Foi um absurdo e naquela época só assim pra parar o Pelé mesmo, né? Já na Copa seguinte, em 74, não deu pro Brasil e a queridinha daquela edição foi a Holanda do carrossel holandês, liderada pelo Johan Cruyff. E acontece que o Brasil enfrentou justamente essa Holanda naquela Copa, quando uma bola sobrou pro gênio Cruyff no meio da área, mais perto do gol do que a marca do pênalti. Ele escolheu um canto e mandou um balaço de canhota a queima-roupa, mas o goleiro brasileiro Emerson Leão foi buscar. Esse gol tava tão certo na cabeça do Cruyff que tu pode ver a reação dele depois do chute, que ele tava muito frustrado de não ter feito o gol, né? E assim, não é culpa do Cruyff. Na verdade, o Leão escolheu um canto, antecipou e conseguiu salvar o Brasil. Segundo o próprio Leão, o Cruyff teria dito que ele não acreditava na defesa que foi feita e que nem o Leão acreditou também. Essa defesa não tem um significado histórico tão grande, porque o Brasil de qualquer maneira perdeu aquele jogo por 2 a 0, né? Mas de repente isso aí poderia ter ampliado, poderia ter virado uma humilhação histórica, vai saber, né? Mas o Cruyff parou no Leão. E quem mais defende a gente como um leão é a patrocinadora desse vídeo, a Kaspersky. Porque assim, o goleirão salva pancadão no ângulo? Salva. Ele pega pênalti? Pega. Mas e quando você tiver no celular querendo comprar uma camisa alternativa ali e cair num site duvidoso? Algum goleiro vai te ajudar? Até onde eu sei, não. Aí só ativando o modo Kaspersky com um antivírus que te protege de sites falsos. Aí vamos dizer que você tá na rua, tem que usar o Wi-Fi de algum lugar público ali que você não sabe se a conexão é muito confiável, né? Pode ficar tranquilo que a Kaspersky protege seus dados contra espiões. Aí de repente você ou alguém que você conhece foi viajar, não tá no Brasil, mas quer assistir as transmissões do país em português, né? Com a Kaspersky você também tem VPN para ativar um IP brasileiro e assistir o conteúdo local de qualquer lugar do mundo. E só por agora você consegue usar o cupom EUROFUT para pagar apenas R$ 47,95 no primeiro ano. E eu não tô falando R$ 47,95 por mês. Não, R$ 47,95 no ano. Para navegar mais seguro na internet, proteger os seus dados, poder acessar conteúdos de qualquer lugar no mundo e muito mais. Vale a pena acessar o link na descrição ou no comentário fixado para assinar, ativar o modo Kaspersky e ficar mais tranquilo na internet. Muito obrigado a Kaspersky por fortalecer o nosso trabalho e patrocinar o nosso conteúdo. Agora a gente retoma as defesas porque na Copa seguinte, em 78, a Holanda também chegou na final. Agora sem o Cruyff, é verdade, mas eles tiveram mais uma vez a chance de se tornarem campeões mundiais pela primeira vez. Só que os camaradas pararam no goleiro chamado Ubaldo Filol. Talvez
Talvez você não conheça ele pelo nome, mas ele era o goleiro da Argentina naquela decisão. E quando o jogo tava 0 a 0, ele encarou de frente o Van de Kerkhoff, atacante holandês que mandou um chutaço de direita a queima-roupa, que o Filol pulou e foi catar. A gente não sabe o que aconteceria se essa bola tivesse entrado. De repente, a Argentina não tinha sido campeão mundial, como foi vencendo por 3 a 1, né? E, inclusive, vocês devem ter percebido, mas a gente foi buscar defesas plasticamente muito interessantes, né? Bonitas, mas também colocando um foco grandioso em defesas monumentais que fizeram a diferença, que foram decisivas. E falando em defesas que mudaram o curso da história, em 82, o Dino Zoff fez uma inacreditável e mais uma vez foi contra o Brasil. Foi naquele jogo apelidado de Tragédia do Sarriá, quando o Brasil enfrentava a Itália precisando apenas empatar para avançar, e aí o atacante Paolo Rossi destroçou a seleção, né, metendo 3 gols e deixando o placar em 3 a 2. O Brasil estava sendo eliminado e buscando desesperadamente o empate. E é aí que no finalzinho, aos 44 do segundo tempo, o zagueirão brasileiro Oscar sobe muito bem, pega em cheio nela, manda um cabeceio poderoso, mas para numa defesa absurda do Dino Zoff, que pegou ela quase em cima da linha, né? E o mais chocante é que ele nem espalma. A bola ficou muito próxima de entrar, mas a verdade é que ele bota ela no chão, ela dá uma escapadinha e ele segura. Se aquela escapadinha é maior e a bola entra, ou se o Dino Zoff não consegue fazer esse milagre, o Brasil empataria em 3 a 3 e aí, acabando assim, classificaria para semifinais contra a Polônia. É bem possível que a história daquela Copa do Mundo inteirinha tivesse sido diferente, e quem sabe o Brasil não tinha sido até campeão, né? Porém, com essa defesa aí, a Itália passou confiante, foi até a final e ganhou dos alemães. A Itália numa época que era temida. Por falar em Itália campeã, a gente vai para 2006, quando o lendário arqueiro era outro, Gianluigi Buffon. E o Buffon era tão bom que dá até para escolher qual que é a defesa mais fantástica que ele fez, né? Por exemplo, nas semifinais contra a Alemanha, ele pega um tirambaço do Podolski para garantir a vitória e a classificação para a grande final, se esticando todo ali. E na decisão, ele faz uma das defesas mais importantes da sua brilhante carreira contra a França, quando o jogo tava na prorrogação 1 a 1, naquela situação onde quem fizer tinha uma grande chance de ganhar. A bola vem na área e o Zidane sobe de cabeça. Ele dá um testaraço maravilhoso, com força, mas obviamente o Buffon pula pra pegar. Uma cabeçada que certamente mudaria o rumo daquela final. E também faz a gente pensar que talvez a cabeçada mais importante do Zidane naquela final não tenha sido em cima do Materazzi, foi no milagre que o Buffon fez pra consagrar a Itália tetracampeã. E assim, né, só entre nós aqui, de cabeçada do Zidane, o brasileiro entende bem. Inclusive, uma coisa que eu tô gostando desse vídeo são esses cenários paralelos, imaginários que a gente cria na nossa cabeça, né? Pô, e se aquela defesa não acontece? Pô, e se a bola entra? Quem é que passa de fase? Quem seria campeão? E também tem mais um caso aqui de e se, que é muito claro, né? Porque em 2010, a Holanda, que já apanhou nesse vídeo, coitada, né? Tava na final da Copa contra a Espanha e quando o jogo tinha passado já de 60 minutos, eles tiveram a chance de tirar o 0 do placar quando a bola foi lançada para o Robben, simplesmente o craque daquela seleção. O carequinha saiu cara a cara com o Cacilhas. E o que aconteceu ficou marcado para muitos como uma das maiores falhas em finais de Copa. Mas não foi só uma falha do Robben, né? A verdade é que também tem um mérito absurdo e é uma das melhores defesas de Copas do mundo. Porque o Cacilhas cai pro lado errado, mas com o pé esticado, ele consegue salvar a seleção da Espanha. Depois disso, o Iniesta faz aquele gol na prorrogação e muito por conta dessa defesa, a Espanha se sagra campeã mundial pela primeira vez na história. Mas e se aquele gol do Robben sai? Talvez hoje a Espanha tivesse um patamar no futebol mundial menor do que aquele que eles alcançaram, né? E talvez a Holanda não fosse tão carente de títulos, né? Voltando um pouco mais no tempo, outra seleção histórica foi aquela Hungria de 54, considerada uma das melhores seleções que não conquistaram a Copa do Mundo, né? Isso se deve muito ao goleirão Toni Turek da Alemanha, que fez essa defesa fantástica de mão esquerda num chutaço a queima-roupa do Idekuti. Vale lembrar que essa mesma Hungria tinha vencido os alemães na fase de grupos por 8 a 3, então todo mundo dava essa final como vencida já pra eles. E aí quando eles se reencontram na final, os húngaros chegam a abrir 2 a 0, mas muito graças ao goleirão Toni Turek, que impediu outro amasso, os alemães viraram e garantiram o 3 a 2 no que ficou conhecido como o Milagre de Berna. Foi uma defesa tão importante na época que chegou a ser apelidada de ato divino. Por falar em meter a mão na bola, tem defesa espetacular de Copa do Mundo que não foi feita por goleiro. Isso porque nas quartas da Copa de 2010, o Uruguai enfrenta
enfrentava a Gana e o jogo tava 1 a 1 até o finalzinho da prorrogação, quando o Adiá cabeceia pra marcar o gol da vitória. O goleiro tava batido no lance, mas quem não tava batido era o Suárez. O Luizito, num ato de reflexo puro e sobrevivência, bota as duas mãos na bola e salva o Uruguai com uma espalmada magnífica. Lógico, ele foi expulso e foi pênalti, porque ele não era goleiro, né? Mas foi uma defesaça que historicamente tem poucas maiores. Afinal, o Gana tem um pênalti pra bater, o Asamoah Gyan vai pra bola, perde a cobrança. Com isso, o jogo vai pras cobranças alternadas, o Louco Abreu dá uma cavadinha na última e o Uruguai, graças à defesa do Suárez, se classifica para as semifinais. E só uma curiosidade, já que a gente tá falando muito de goleiro nesse vídeo, né? Esse lance é lá de 2010. Aí tu pega a ficha daquela partida, quem que era o goleiro do Uruguai naquela Copa? Era o Muslera. Aí chega 2026, tu olha a ficha da partida do Uruguai, quem tá no gol ainda? É o Muslera. O homem tá parecendo o Ochoa, ele é descongelado pra jogar cada Copa do Mundo. E ser descongelado pra jogar Copa é meio que a síntese da carreira do Ochoa, pelo menos pra gente, né? O goleiro mexicano é lendário, e agora em 2026 foi pra 6ª Copa do Mundo dele. E apesar de ele ter entrado em campo em só 4 delas, parece que o homem tá sempre em todas as Copas. E cara, o Ochoa não vai ter uma defesa assim numa final de Copa, claro, ele defende o México, né? Mas tem algumas completamente absurdas dele em mundiais. Como por exemplo essa numa cabeçada do Neymar lá em 2014. Eu não sei como que ele meio que segura a bola e leva ela pra fora, né? Sem espalmar ela pra frente. E ele também tem uma espetacular contra a Holanda em que o camarada tá dentro da pequena área e o Ochoa só tem o reflexo de fazer assim, como se estivesse afastando uma barata que pousou na tua cara assim. A bola quase pega na cara dele e ainda vai na trave e sai. Realmente um momento de reflexo impressionante. Por falar em impressionante, na Copa de 2014 a gente também teve o recorde de defesas em apenas um jogo de Copa. Esse recorde pertence ao Tim Howard numa partida dos Estados Unidos contra a Bélgica, né? Mas se a gente for olhar as defesas dele naquela Copa, a melhor não foi nem no jogo contra a Bélgica, e sim numa partida contra Portugal, onde a bola vai na trave e no rebote o Éder tenta encobrir o goleiro Howard, que já meio que caindo ainda consegue dar um tapa nela para evitar o gol por cima. Aliás, fica aqui a menção de que na Copa de 2026 agora, o Eloy Room de Curaçao igualou o recorde de defesas do Howard em apenas um jogo. A gente fez uma investigação profunda lá no nosso Instagram, tá passando os posts aí, segue a gente lá pra dar uma força, né? Conversando com a FIFA e tudo, tá? Mas seja pelo critério da Opta, que coloca ambos os goleiros com 15 defesas, ou pelo critério da FIFA, que coloca ambos com 16, o recorde tá dividido entre o Howard e o Room, com a diferença de que o Howard fez isso com prorrogação, enquanto o Room fez só no tempo normal. Então pra mim o recorde é mais dele, né? As 15 ou 16 defesas do Room nesse jogo contra o Equador se tornaram lendárias coletivamente. Simplesmente absurdo. E também absurda foi a atuação do Oliver Kahn, goleiro alemão, na Copa de 2002. Tanto é que ele chega para aquela final da Copa contra o Brasil, pô, nas nuvens. Ele foi considerado o melhor jogador daquela Copa, porque antes da final o cara tinha tomado apenas um gol. E uma das várias defesas espetaculares que ele fez aí foi contra os Estados Unidos, quando o Landon Donovan consegue colocar uma finalização tão colocada no canto, que por um certo ângulo só parece que o chute foi para fora. Mas se tu rever de novo, dá pra ver que ela tinha endereço e foi uma salvada monstruosa do Oliver Kahn mesmo. Não à toa, esse cara chegou grandão na final, né? O goleiro da Alemanha, que sofreu apenas um gol nesta Copa, já declarou que considera que o Brasil tem um bom ataque, mas que ainda não foi devidamente testado. Para Oliver Kahn, atacante bom é aquele que consegue marcar um gol nele. Bom, Oliver, o que eu vou te dizer, né? Marcamos 2. E inclusive nessa final ainda, o goleiro que falhou foi o Kahn, mas o que brilhou foi o outro. No lado do Brasil, a gente tinha o Marcos no gol, que é pouco lembrado nessa final, porque a gente fica o tempo todo lembrando do corta-luz do Rivaldo, daquele gol do Ronaldo no rebote do Kahn, mas o Marcos fez duas defesas absurdas no final do jogo. Uma numa cobrança de falta do Neuville, que foi digna de Roberto Carlos de tão forte, e o Marcos conseguiu desviar com a ponta dos dedos, e outra numa defesa fenomenal num chutaço de perto do Bierhoff. Se essas duas bolas entram aí, era 2 a 2, e aí vai saber o que teria acontecido com o nosso Penta, né? E por falar em defesa na final garantindo o título, eu tenho certeza que quando você abriu esse vídeo, você já tinha uma defesa na cabeça. A final da Copa de 2022 é considerada por muitos a melhor da história, e tava meio que resolvida para os argentinos, que faziam 2 a 0 no placar, só que aí tudo começou a virar cinema, quando o Mbappé chama a responsa pra si, marca 2 gols absurdos, leva pra prorrogação, o Messi faz mais um, o Mbappé completa a sua tripleta, e aí a França tinha tudo pra concretizar uma das maiores viradas da história do esporte, porque praticamente no último lance, no último minuto do jogo, a bola chega limpinha pro atacante francês Kolo Muani, que sai frente a frente com o goleiro Dibu Martinez pra fazer o gol do título francês. Muitos dos momentos aqui do vídeo, a gente especulou, pô, se a bola entra, se o gol sai, o que aconteceria? Mas aqui a gente não precisa especular, a gente tem certeza. Se aquele
aquele gol sai, provavelmente o juiz apita e a França é campeã mundial. O Mbappé seria bicampeão consecutivo, já entraria no papo de melhores jogadores da história, talvez, enquanto o Messi teria ficado sem a taça e bem possivelmente teria se aposentado da seleção argentina. Mas naquela fração de segundo, o que aconteceu foi diferente. O Dibu Martínez saiu rapidamente como um goleiro de handebol, se esticou inteirinho e pegou com o seu pé esquerdo o chute do Kolo Muani. O propósito desse vídeo não foi só achar defesas bonitas, porque tem muita defesa fantástica que acontece num jogo da fase de grupos que ninguém se importa muito, mas também defesas impactantes, memoráveis, e essa aqui ela se encaixa nas duas categorias, né? Com o tornozelo do Dibu miraculosamente salvando o que viria a ser o título da Argentina depois dos pênaltis. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas se aquela defesa do Gordon Banks foi conhecida por décadas como a maior defesa da história das Copas, a defesa do século e por aí vai, essa do Dibu Martínez, pra mim, é a defesa do milênio. Agora eu te recomendo assistir esse outro vídeo que tá passando na tela, onde a gente conta uma curiosidade sobre cada uma das 48 seleções que participaram dessa Copa de 2026. Tá bem bacana e vale a pena você assistir também.